Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Rolezão da Cripto. Hoje a gente vai dar um rolê e vamos explicar aí algumas dicas sobre os mercados das moedas digitais. Mas antes de começar todo esse rolezão que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial que vai estar me auxiliando, que é a professora Glaze, que além de fundadora e idealizadora do projeto Pratique e Aplique, é professora, economista, especialista em gestão empresarial e consultora financeira. Oi, Luiz. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Prazer recebê-lo aqui novamente, né, para a gente tocar mais uma live. Gente, então, como o Vinícius disse, eu sou especialista na área de finanças e uma das atividades também é a parte da docência. Então, nós desenvolvemos aí um projeto que, para quem ainda não conhece, eu vou tentar pincelar rapidinho, porque a gente já falou, né, desse projeto aqui nas demais lives e elas vão acontecendo, o Praticar Aplica, ele vai acontecendo aí ao longo dos dias e dos meses, então eu vou só pincelar aqui para quem está aqui a primeira vez. Então, o Pratique e Aplique, ele é um projeto em parceria com várias instituições de ensino aí do Brasil, inclusive uma delas é o Unisantana, que patrocina aí, né, nossa live e está presente em várias cidades. E se vocês quiserem aí depois colocar de onde que vocês estão falando, estou vendo aqui o pessoal entrando. Raiza. E vocês podem colocar de onde vocês estão falando, de qual escola vocês estão falando. Então, nós temos aí esse trabalho há algum tempo. Eu acho que a parte que nós tivemos aí dentro dos negócios e dentro da atividade acadêmica foi justamente essa possibilidade de conversar, interagir e fazer esse intercâmbio aí com pessoas de todas as cidades. Eu vou falar um pouquinho, né, desse projeto. Hoje ele não visa apenas alunos que estão, né, se formando, que foi o período inicial de quando nós começamos aí mesmo o projeto, e posterior à pandemia nós começamos a desenvolver o projeto digital. Eu trouxe aqui hoje, né, nós trouxemos o professor Diogo, que vai nos ajudar aí a mediar essa atividade. O Berto e Kátia também, eles vão entrar aí daqui a pouquinho para falar um pouquinho para a gente, mas hoje o nosso tema, ele trata justamente de um tema polêmico, né, Luiz? Polêmico, porém importante, porém Atualíssimo necessário. e atualíssimo. Exatamente. Então, nós percebemos aí essa necessidade. Eu sou investidora aí das criptos, foi até o professor Diogo que eu falo que me aplicou aí nesse mercado, e foi também proveniente desse isolamento que nós tivemos na pandemia. Então, eu falei, gente, eu preciso desenvolver algo que eu sempre tive interesse, mas que talvez não tinha ali tempo ou priorizava. Então, acho que nesse momento, a gente conseguiu aí expandir muito essa parte tecnológica e para o sistema financeiro, com certeza, também não seria diferente. Então, assim como o sistema educacional, assim como os meios, né, de produção, os mercados, eles estão evoluindo, o sistema financeiro também está aí. Então, Vini, se você puder colocar aí para a gente o professor Diogo para se apresentar e me ajudar aí nessa interação. Seja bem-vindo, Diogo. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, professora Glaze, pelo convite. Aí o Pratica e Aplique, amei também o nome, viu, do projeto. Super show. Luiz, boa noite para você. Muito obrigado aí pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser um prazer compartilhar com vocês, né, mediar esse bate-bola, essa troca de experiências sobre criptomoedas, né? E você que está nos assistindo agora pelo YouTube e demais canais, pode escrever aí nos comentários que nós estamos atentos, né? Nossa equipe inteira aqui já falo nossa equipe que eu já me sinto parte do projeto. A Gleide sabe como é que eu funciono, claro, né? Você é. Acho que são todos, viu, Diogo? O projeto ele é muito democrático.
Então, a gente também busca aí esses talentos, pessoas que estão atualizadas aí dentro da prática do mercado. E, obviamente, né, não poderia me esquecer de você nesse momento. E Diogo foi o idealizador, então já te agradeço aí de antemão aí por ter me aplicado nesse mercado. Show, eu que agradeço a confiança e eu acredito que aqueles que estão assistindo agora, acompanhando a nossa transmissão, né, vão poder ter um insight aí, uma mentalidade um pouquinho mais diferente sobre a questão das criptomoedas, investimentos em cripto, né, e acredito que os nossos convidados têm muito para nos contar, né, muitas novidades mesmo, aqueles que ficarem com a gente até o final, aí podem ter também várias surpresas, então acompanha, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E, Diogo, você fala com a gente de onde? Agora eu estou em Cabo Verde, uma ilha aqui na África. Estou no meio do Atlântico, pertinho aqui a 500 quilômetros de Dakar, na África, mas o nome do arquipélago, né, chama-se Cabo Verde, é o país de Cabo Verde. Bacana. Eu queria convidar aqui também, gente, a professora Kátia para falar aí um pouquinho, para se apresentar. Ei, Kátia, boa noite. Boa noite, tudo bom? Joia, então, prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. Antes que pergunte, falo de Portugal, então aí um pouquinho mais a norte que o professor Diogo, né? E então eu sou engenheira de formação, mas sempre gostei muito de economia e investimentos, e então apaixonei-me pelas criptomoedas lá em 2017. Comecei a investir. Estava tranquila com os meus investimentos até que chegou a pandemia e começaram muitas lives aí, sobretudo, e eu comecei a ver que existia muito poucas mulheres a falarem sobre criptomoedas. Então decidi sair de trás da câmara para a frente da câmara para explicar um pouquinho sobre o que é isto das criptomoedas e chegamos aqui hoje. Obrigada, Kátia. Huberto, seja bem-vindo aí ao nosso momento. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu sou, o que eu gosto de falar, que eu sou um cara que não era da parte financeira, não era da parte computacional, não era da parte de investimentos, e eu sou dentista, só. Mas eu me apaixonei pelas criptomoedas em 2017, acho que foi no período mesmo que a Kátia também conheceu, e a partir dali eu comecei a aprender bastante sobre o assunto, porque ele é apaixonante quando você entende como que ele funciona, de onde ele veio, para que ele serve, né? É absolutamente apaixonante, mas ele pode eventualmente ter armadilhas escondidas aí, e eu caí em algumas armadilhas nesse meio do caminho, e eu acho que isso me fez prestar atenção mais nos fundamentos, e eu me considero hoje uma pessoa que gosta demais dos fundamentos, de por que razão que existem criptomoedas, e menos pelo lado financeiro ou econômico da coisa. Mas ele é uma vertente maravilhosa aí que também precisa ser conhecida. Acho que a gente tem que aprender o máximo possível. De lá para cá, eu aprendi, eu montei um canal também para ajudar a explicar um pouco para os meus amigos e parentes que moravam mais distantes. E dali para frente eu também comecei um projeto para tentar organizar minhas finanças, que acabou se ampliando, e a Kátia hoje tem o prazer de dizer que ela está junto, está me ajudando a fazer, está junto comigo fazendo esse projeto sair das fronteiras pequenas aqui que eu tinha na minha região, e nós estamos fazendo esse projeto que nós vamos conversar sobre ele hoje, para que todas as pessoas de todos os lugares tenham acesso, porque a gente acha que é uma ferramenta de educação e uma ferramenta financeira bem bacana. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E um ponto muito importante, pessoal, é em relação a essa visão sobre as criptomoedas e sobre os investimentos. Então, nós tivemos um contexto aí nas duas oficinas anteriores do Pratique e Aplique, então até também, gente, para contextualizar um pouquinho vocês disso, nós falamos com o pessoal em relação desde quando os fundamentos, quando iniciou, Kátia também vai falar mais hoje, aí, mais profundamente em relação a isso.
E uma experiência que eu tive dentro dessa prática das escolas, com os alunos, foi o quanto nós temos dois blocos hoje muito segmentados. As pessoas que têm muito medo e estão ali apegadas a conceitos e acontecimentos que tivemos no passado, obviamente, até por ser um projeto inicial, e temos a pessoa que é totalmente, eu falo que é vida louca. Então, ela vende o carro, eu brinco, ela vende o rim, né? Ela vende o carro, ela vende tudo, vai lá e entra no momento da alta. Então, eu acho que, como o Berto disse, eu acho que todos... Eu ainda não tive essa experiência ruim de entrar naquela afobação, acho que até pela minha formação, como eu sou economista e sou a rainha dos gráficos, então... E as mulheres são mais inteligentes do que nós. Eu não queria falar, Alberto, para não, né, mas é verdade. aí o mundo masculino, mas realmente nós dominamos já o mundo, só tem algumas que ainda não sabem, mas nós sabemos, né, Kátia? Sem dúvida, e está provado que gestores de fundos, comparado com gestoras de fundos, normalmente os fundos geridos por mulheres têm tendência a ter uma maior rentabilidade, então está provado por aí. Exatamente. Eu estou vendo o pessoal entrando aqui, gente, pessoal de Vila Velha, Brasília também está aqui, então sejam aí todos bem-vindos. Gosto muito do assunto de investimento, nós também. Então vamos para falar um pouquinho agora, Kátia, a gente pode dar o start aí? Vamos. Bora. Boa sorte aí para vocês, gente. Então, eu também estou aqui sedenta, porque ela vai falar, gente, de NFT. Desculpa. A ideia é a gente passar um panorama geral de como que para as pessoas entenderem ali, vamos tentar ser o mais rápido possível aí com vocês, mas na realidade tem bastante informação, tem muita coisa nova, e quando vocês assistirem, tiverem dúvidas ou qualquer coisa assim, voltem, porque tem informação que vai passar batido, que vai bater na cabeça e voltar, é normal para todo mundo, é muita coisa diferente para quem nunca teve acesso a isso. Não se assustem com um monte de nomes e coisas estranhas, é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Eu estava aí ontem e agora a gente acaba que quer passar para frente essas informações. Então, vamos lá. E podem deixar também as perguntinhas aqui no chat, nós vamos respondendo algumas. Eu vi também que o pessoal do Indil está aí, não podia deixar de dar um oizinho para o pessoal de Montes Claros, e o William também, seja bem-vindo, William. Vamos. Bora lá. Bora Milenar, já conhece, então gostei. Vamos lá. Dá para compartilhar, né, agora a tela? Deixa eu ver aqui. Joia. Bom, vamos lá. Vamos começar por explicar então o que é isto das criptomoedas, não é? Falamos tanto em o que é que são criptomoedas. Então, criptomoedas não são mais do que moedas digitais, são moedas que vivem na internet e que são tendencialmente descentralizadas e que não são controladas por nenhum órgão, nenhuma empresa, nenhum banco, nem nenhum país. Nós sabemos que, por exemplo, o real, não é? Temos o Banco Central que emite o real, e as criptomoedas não existe isso, não existe nenhum banco, não existe nenhuma instituição. Quando nós falamos de criptomoedas, nós falamos assim de 1, 2, 3, 4 criptomoedas, que são as mais conhecidas, mas quero salientar que existem mais de 15 mil criptomoedas neste momento, mas também não se enganem que a maior parte destas criptomoedas, elas não têm um projeto propriamente dito. É muito fácil hoje criar uma criptomoeda, é uns pequenos passos que se faz e surge uma criptomoeda. Uma pessoa com intenção de ganhar dinheiro e com uma boa equipe de marketing consegue fazer uma criptomoeda, um documento no Word, divulgá-lo, ter uma bela de uma equipe de marketing que espalhe esse conhecimento e apresenta-se aqui no meio destas 15 mil. Então, quando nós vamos comprar e investir, nós temos que estudar sobre as criptomoedas, se vale ou não a pena investir nestas.
mas sem dúvida que vamos focar muito também no Bitcoin. Bitcoin é sem dúvida a mais conhecida, foi a primeira que deu certo, como eu costumo dizer. Só para terem uma noção, existem tentativas de criptomoedas desde os anos 80. Então, desde os anos 80, existem tentativas de criptomoedas. Nomeadamente, na década de 90, houve muita tentativa, só que, por diferentes motivos, não deram certo. O que aconteceu foi que o Bitcoin conseguiu reunir a maior parte destas inovações que vinham sendo apresentadas, juntou tudo numa e acabou por conseguir lançar aí o Bitcoin. Desculpa. Nada. Vou passar. Sim. Vou passar aqui. Então, basicamente, só para a gente reforçar aqui um pouquinho, a gente fazer um jogral aqui, eu e a Kátia, dividimos um pouco aqui a coisa, mas o Bitcoin, ele foi, seguindo essa história, ele foi em 2008, ele foi lançado como um artigo, como um white paper, que chama, mas como se fosse um artigo acadêmico dentro de um grupo, dentro de um site, né, num fórum de pessoas que estavam exatamente estudando essa parte de criptografia. Então, ele foi lançado assim por uma pessoa anônima ou um grupo de pessoas, ninguém sabe, né, quem são ou quem é, ou quem foi, né, Satoshi Nakamoto. Então ele publicou, é um anônimo, nunca ninguém soube, eu acho que esse é o único ponto que é completamente desconhecido do Bitcoin, porque ele lançou ali uma forma de dinheiro de ponto a ponto entre uma pessoa e outra, ou entre uma carteira e outra, sem intermediários, que funciona de forma digital, ele é nativo da internet, como a Kátia falou, não tem intermediários, tá? E no qual, por não ter intermediários, joga a responsabilidade dos cuidados dessa criptomoeda para cada pessoa que está utilizando ela. É um universo fechado, tá? E para que isso aconteça, para que você participe dele, você precisa, de alguma forma, ter acesso a isso de alguma outra pessoa. Então, você compra isso como se fosse um ativo propriamente dito. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, tá? Mas o Satoshi Nakamoto, então, lançou dessa forma, trabalhou no projeto por alguns anos e depois ele se retirou do projeto e nunca mais voltou. E isso é uma coisa maravilhosa para quem, assim, na primeira coisa parece estranho, né? Uma pessoa, um desconhecido que lançou algo e jogou na internet e as pessoas estão usando. A questão é que ele é um programa de código aberto. Por ser um programa de código aberto, todo mundo tem acesso às informações de como ele funciona em cada vírgula do Bitcoin, do software do Bitcoin. Então, ele não precisa de dono, ele não tem dono, não tem ninguém que administre, não tem nenhum nome que tenha poder de fazer alterações lá dentro. É o que a gente chama de rede descentralizada. Vou passar aqui. Mas já me adiantei, né, Kátia? Vamos voltar da como que ele começou. Em qual contexto Sim. ele chegou? Então, Satoshi lançou esse white paper lá em outubro de 2008. Em 2009, o Bitcoin começou a rodar, não é? Quando eu digo rodar, começou a funcionar e não parou mais. No primeiro bloco da blockchain, e eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é que significa, o Satoshi escreveu aí uma frase que foi esta questão do chanceler inglês prepara um segundo resgate aos bancos. Temos que pensar o que é que acontecia lá em 2008. Em 2008 estávamos em plena crise económica, em que os bancos estavam a falhar e os governos estavam imprimindo dinheiro para resgatar bancos. Bancos que tiveram políticas que não foram muito conscientes. E então era como que imprimindo dinheiro, e imprimir dinheiro desvaloriza o dinheiro. Então, imprime-se dinheiro, prejudica-se todo o mundo para salvar bancos que não tiveram aí umas boas políticas de atribuição de crédito. Então, o Bitcoin surgiu muito como este protesto também, que é um dinheiro que as próprias pessoas controlem, que não existam intermediários e que ninguém consiga inflacionar este dinheiro. Então, com um número limitado. Chegamos aqui ao slide talvez mais importante
da aula, que são os verdadeiros fundamentos do Bitcoin, não é? O Bitcoin está hoje a mais de 50 mil dólares, um Bitcoin. E as pessoas perguntam assim, eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou comprar Bitcoin? A verdade é que um Bitcoin tem 1 e 8 casas decimais. Então, nós não precisamos de comprar um Bitcoin. Nós compramos aí o que nós chamamos de satoshis, que são pequenas frações de Bitcoin. Bitcoin é, como nós falamos, a principal criptomoeda, ela é uma moeda digital e global. Nós vemos no Bitcoin, Bitcoin funciona como? Nós temos computadores ao redor do mundo que rodam o algoritmo do Bitcoin e confirmam as transações. Ou seja, nós não temos um banco que diz assim, existe saldo nesta carteira e eu vou transferir para realizar esta transferência ou este pagamento. Não. Nós temos muitos computadores a verificar as carteiras e veem assim, sim, existe saldo desta carteira que vai transferir para esta carteira. E são esses computadores que aprovam essa transação. Então, existem esses computadores que se chamam mineradores. Eles, a cada 10 minutos, eles olham para as transações que aconteceram, verificam todas as transações, confirmam as transações e ao fim de 10 minutos pegam nesta... É como se fosse uma folha onde estão escritas as transações e colocam na blockchain. Este conjunto de folhas, folha atrás de folha, ou melhor, bloco atrás de bloco, chama-se blockchain. É como que um livro contábil e muitas das perguntas que fazem é e se houver algum computador que sofra um ataque hacker? A verdade é que todos os computadores, e hoje são milhões de computadores ao redor do mundo, todos os computadores têm uma cópia deste livro contábil. Então, se um computador ou se 100 computadores saírem da rede, o Bitcoin não sofre nada com isso, porque existem sempre cópias de todas as transações. É exatamente um livro contábil. Não sei se o professor Diogo quer fazer uma pergunta. Sim, Kátia. Muito bacana. Acredito que quem está nos assistindo já está conseguindo entender como que é um pouco complexo, claro, porque existe toda a parte tecnológica, para quem nunca viu, né? Mas a segurança que existe nesse processo. Eu quero só te fazer 2 perguntinhas para a gente contextualizar para quem está nos assistindo. Você disse que pode ser adquirido fragmentos do Bitcoin. Eu, com 30, 50 reais, compro um fragmento desse Bitcoin tranquilo, certo? Com 10 reais. 10 reais. Olha que bagatela, né? Com 10 reais já compro meu Bitcoin, meu fragmento, e aí eu já vou começar a entrar nesse mundo cripto, entendendo como é que funciona tudo isso que você está explicando, né? A parte da segurança, blockchain, e eu creio que você vai explicar também aonde que eu vou comprar esse Bitcoin daqui a um pouquinho, né? Sim, eu disse 10 reais porque este limite é imposto pelas corretoras, e já chegaremos lá a essa parte. As corretoras é que gostam de colocar um valor mínimo. Então, o mínimo que eu conheço no Brasil são 10 reais. Mas, na verdade, nós podemos comprar a partir de R$1. Se tiver alguém que o venda, nós podemos comprar. Porque podemos comprar 0,0000 até centavos, se fosse o caso. Não é? Então, nós podemos comprar quanto nós quisermos, por conta desta divisão das 8 casas decimais. Show, então para quem está assistindo tem essa facilidade. O Diogo mencionou uma coisa muito importante, gente, porque como os termos eles são complicados, e de fato, quando você vai procurar pelo próprio termo, você sente essa dificuldade de entendimento. É super natural. Eu mesmo, quando comecei no mercado cripto, eu buscava, e olha que eu sou economista, eu não vi nada disso na minha graduação, eu não tive nada vinculado a isso, a minha educação, exceto momentos como esses, que foram através aí, né, de lives aí de pessoas que estão há muito tempo no mercado, que já caíram, já levantaram, já caíram de novo e agora estão aí bem aí conduzindo isso, que eu comecei a entender, e aí eu sugiro a vocês que anotem esses termos
Então, sempre que Kátia, Alberto, ou que foi dito aqui em algum momento, algo que vocês não entendam, use essa busca aí para entender um pouquinho cada conceito, porque a gente vai chegar na parte que é o objetivo, né? É demonstrar o quanto é possível que você, a partir de R$1, de R$10, R$50 por mês, R$100, tenha aí uma construção dentro da sua vida financeira. Sem dúvida. E existe este comentário aqui da Enia, que pergunta o que determina o valor do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda global, tal como está aqui também no slide. E como moeda global, ele é comercializado pelo mundo inteiro. Então, como é que funciona o comércio global? E eu não estou a falar de Bitcoin, eu estou a falar de geral. É o mercado, a procura, não é? Pelo produto e a oferta do produto. E o Bitcoin é exatamente o mesmo. Ele é comercializado no mercado mundial, ou seja, tanto é comercializado aqui em Portugal, como no Brasil, como na China. Então, o que demanda aí o valor do Bitcoin é a procura e a oferta. Se tem muita gente querendo comprar e há poucos Bitcoins no mercado, o preço sobe. Se há muita gente a querer vender e pouca gente a querer comprar, o preço desce. É o mercado que dita o preço. Roberto, não sei se queres complementar. Eu acho que a forma mais simples é essa que você falou, é determinado pelo mercado, né? Eu acho que o que é importante ali é que exatamente o que tu falou, ele é determinado pela economia mundial, ou seja, o Bitcoin, por ser nativo da internet, ele não tem fronteira, ele não tem, nenhum banco central pode definir valor nenhum banco central define taxas de Bitcoin, taxa de juros, taxa de inflação do Bitcoin, nenhum governo, nenhuma empresa, ninguém consegue fazer isso. Então, o descentralizado que a Kátia está falando agora, que eu acho que é um dos fundamentos mais importantes do Bitcoin, é isso, traz uma liberdade e uma neutralidade da moeda que não existe em lugar nenhum do mundo. Ela não pode ser censurada, não pode ser confiscada, né? Então, não tem governo no mundo que possa tirar de você um Bitcoin se você não o entregar. Então, é um dos fatores que eu acho que são extremamente importantes. Sem dúvida. E lá no início, quando eu falei há pouco sobre Satoshi e o recado que ele quis dar, eu falei que ninguém podia inflacionar aí o Bitcoin. E tal como aparece aqui, o Bitcoin vai ter no máximo 21 milhões de moedas no total, ok? Neste momento nós temos aí já minerado bastante do Bitcoin e ele vai tendo reduzido a quantidade de novos Bitcoins no mercado. Como é que funciona? Como eu estava a explicar, existem essas transações que acontecem e a cada 10 minutos o minerador pega na folha. Imaginem assim, eu tenho uma folha em que eu escrevo aqui todas as transações que acontecem. Quando acaba estes 10 minutos, eu arquivo esta folha, ok? Coloco no livro contábil. E ao fim quando eu vou arquivar, ou seja, quando o minerador coloca o bloco na blockchain, ele recebe duas recompensas. Uma são as taxas de transação, ou seja, eu quando vou fazer uma transferência entre a minha carteira e a carteira do Huberto, eu pago uma pequena taxa. E essa taxa vai para o minerador. Para que é que serve essa taxa? Serve para dizer assim, por favor, desloca o meu dinheiro da minha carteira para a carteira do Huberto. Eu pago uma pequena taxa ao minerador. E a segunda recompensa são novos bitcoins. Quando o minerador coloca essa folha na blockchain, esse bloco, ele recebe novos bitcoins, surgem novos bitcoins. E esses novos bitcoins vão reduzindo ao longo do tempo. No início, por cada 10 minutos, que é o tempo do bloco, surgiam 50 bitcoins. Se depois cortou pela metade, passou a ser 25 novos bitcoins. Depois 12,5 e atualmente, em 2020, houve novo corte e passou a ser 6,25.
Então, a cada 10 minutos, existem 6,25 novos bitcoins. E vai reduzindo ao longo do tempo. Então, essa redução, cada vez mais pessoas conhecem o Bitcoin, cada vez mais pessoas querem ter o seu Bitcoin na carteira e há cada vez menos Bitcoins novos no mercado. Isso, no longo prazo, vai fazer o preço aumentar. Isso é uma boa notícia, né, Kátia? Para quem ainda não entrou na seara, né, que tem ouvido falar sobre o Bitcoin aí em vários lugares do mundo, fica pensando, está diminuindo a quantidade de emissões de moeda. Quem tiver a sua moedinha guardada daqui a alguns anos pode estar sorrindo numa ilha tranquilamente, curtindo aí, né? Falando, meu Deus, já posso me aposentar, mas tem que começar agora. É o meu futuro. E esse é um dos principais objetivos também, gente, é dizer que o quanto antes a gente começa, o quanto antes a gente se insere aí nesse mercado, e aí eu não estou dizendo nem somente das criptomoedas, eu estou falando mais voltado para investimento. Quanto mais rápido a gente se educa financeiramente e tendo, né, eu sempre digo que quem não valoriza R$1 também não valoriza 100 mil, porque ele vai gastar na mesma proporção. Então, vocês que estão aí, né, iniciando essa vida adulta, ou quem está aí para os seus 30 e alguns, 40 e alguns, e mesmo quem não está, acho que é sempre hora de começar. Então, construir isso ao longo do tempo, e aí o Berto vai, junto com o Kátia, mostrar isso para a gente numa demonstração de como o tempo ele pode ser o nosso amigo, o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo. Então, acho que quem está aqui já está com o pezinho à frente disso aí. Deixa eu só aproveitar para responder aqui que o Vitor perguntou, mas a Kátia falou que mais pessoas vão entrando e mais pessoas ou mais máquinas vão minerando. Minerar é esse processo, é você colocar uma máquina, um computador à disposição, rodando o programa do Bitcoin e colocando ele ali para ajudar nesse fechamento do livro caixa que a Kátia está falando. Quanto mais gente está entrando nisso, mais difícil fica a mineração, e atualmente qualquer um pode minerar sim, mas hoje em dia a energia gasta para você minerar Bitcoin no Brasil não compensa, a não ser que você tenha energia muito barata, até compensa você ligar uma máquina para rodar o programa de mineração de Bitcoin. Mas fora isso, no Brasil, com o preço que nós temos de energia, não vale a pena. Você vai gastar mais do que minerar. Então vale a pena comprar. Não compensa você ter toda a estrutura, gastar com mineração. Mineração, então, é um computador que hoje para você entrar nisso aí, precisa ter um gasto gigantesco para isso. Eu queria também responder, se puderem colocar ali a pergunta do Luiz. Queria só acrescentar, Huberto, que existe outras criptomoedas que é mais fácil de minerar, que são mais fáceis de minerar, e aí pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção. Bitcoin, propriamente dito, não. Eu teria como colocar a pergunta do Luiz Monreal, que eu quero só explicar para ele assim, ó. Como a Kátia falou, um Bitcoin, ele é dividido em 8 casas decimais. Então, para você ter um Bitcoin, você precisa de 100 milhões de satoshis, de centavinhos, para ter tá? Para ter um Bitcoin. Quantas mais casas decimais tem, por exemplo, no real nós temos 2, né? Um real tem 2 casas decimais ali de centavos. Bitcoin tem 8. Imagina o seguinte, imagina uma pizza. Se eu cortar ela em 12 pedaços, quanto de pizza eu tenho ainda? Continuo tendo uma pizza, mesma coisa. Se eu cortar ela em 20 pedaços, eu continuo tendo uma pizza. Se eu cortar ela em 200 pedaços, eu continuo tendo uma pizza ainda. Então, cada pedaço fica menorzinho, mas você não aumenta a pizza. Ao contrário dos governos. O que eles fazem? Eles pegam aquela pizza e eles vão aumentando a massa. Eles vão aumentando a pizza. Então, se você dividir aquela pizza, ela vai valer cada vez menos. Talvez a pizza não seja uma boa referência, mas ela vai valer menos cada pedaço. Tá? Sim, então é basicamente isso. Se você mantém a escassez dela, se a pizza não muda de tamanho e você fraciona ela enquanto você quiser, é isso que o Bitcoin faz. Ele é fracionável em muitos pedacinhos, mas a quantidade total dele não muda. Ao contrário, por exemplo, do real. Ninguém sabe hoje quanto tem de real circulando no Brasil, nesse momento. Não se sabe. Por quê? Porque se cria real novo o tempo todo. Então, esse é um processo que faz com que o dinheiro de todo mundo valha menos.
você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Sem dúvida. Mas esta dúvida do Luís é uma dúvida muito frequente e é isso. A pizza, vamos pensar em átomos até. São milhões de átomos numa pizza, mas continua a ser uma pizza, né? Continua sendo uma só. Se calhar podemos trocar aí de slides, Roberto. Uhum. Então, tal como eu estava a dizer também, neste momento já foram minerados aproximadamente, e isto muda a cada 10 minutos, né? 18.893.000 bitcoins, que são aproximadamente 90% de todos os bitcoins. Como eu vinha a explicar, a cada 10 minutos, antes era 50, depois 25, 12,5 e agora 6,25. Em 2024 vai passar a ser 3 e pouco, então tivemos um gráfico em que vai reduzir cada vez menos novos bitcoins. Estamos aí com 90%. Então os bitcoins vão acabar em breve. Não. Como tende a zero, né, o número de novos bitcoins, vai haver aí uma extensão até 2140 para se atingir todos os bitcoins minerados. E eu coloquei aqui esta imagem, que eu acho que é muito significativa, que é, existem 51 milhões de milionários no mundo, isto em dólar, e só existem 21 milhões de bitcoins. Então, se cada milionário quiser um bitcoin, não vai haver, para além de que existe muita gente com mais do que um bitcoin. Então, isto tudo gera muita escassez. Por isso que cada um pode comprar a sua partezinha agora, né? Para a gente não deixar aí só para os milionários aí. Vamos comprar o máximo que pudermos antes que todo mundo queira, né? Antes só de entrar da altcoins, deixa eu responder novamente. O Vitor, ele perguntou se é possível comprar coisas com Bitcoin. Sim, tá? É possível comprar praticamente tudo. Você consegue comprar com Bitcoin, hoje tem as carteiras e cartões e tem sites que fazem essa intermediação. Então, sim, você pode comprar praticamente tudo. Para além de que existe um país hoje no mundo, estamos muito felizes de poder dizer que existe um país no mundo em que Bitcoin é moeda de curso legal. Então, nesse país, consegue-se comprar tudo por lei, não é? Com Bitcoin. É a moeda deles. Eu acho que futuramente Miami, também Nova York, vai estar na mesma... O prefeito de Miami... Isso, o prefeito de Miami já recebe o salário em Bitcoin. Eu falei, tá ótimo, tranquilo, daqui a pouco mais estão adotando essa ideia. O caminho tá certinho, né? Tá ótimo o caminho dele. Então vamos acompanhar aí também. Eles estão aceitando o pagamento de impostos municipais em Bitcoin. Eles querem pagar parte dos salários dos funcionários públicos da cidade em Bitcoin, os que quiserem, obviamente. E Nova York, também temos várias cidades no Texas. Agora existe uma disputa para ver quem são as cidades que atraem mais investimento. Nossa, e uma questão de você falando do Bitcoin, né? Até teve uma pessoa que uma vez fez uma pergunta: Bitcoin. Se eu não tenho dinheiro para o Bitcoin, o que eu faço? Eu falei, vai para as altcoins, que é isso que você vai falar agora. Não. Não é essa a lógica. A lógica é... A polêmica, eu gosto de polêmica. Mas é isso mesmo. Ele vai para as altcoins. Aí ele, altcoins? vai para as altcoins. Ele, não, vamos estudar um pouinho mais o mercado. Explica pra gente isso, Kátia. Essa parte de estudar o mercado, gente, eu acho muito interessante, porque eu acho que Kátia vai falar aí desse momento nesse próximo slide, mas eu acho muito bacana, assim, porque quando você tem essa alta, né, do Bitcoin, o mercado ele fica tão alvoroçado e todo mundo quer descobrir a moeda que vai ser aí o substituto do Bitcoin. Então, isso faz, às vezes, com que você tome tombos, né, ao longo desse caminho. Então, Kátia, se você puder falar um pouquinho aí para a gente disso e como que isso pode impactar nesse aumento mesmo, ou na queda de preço, que eu acho que foi o que a gente viu aí esse final de semana, né? Eu estava até, gente, aqui comentando com o pessoal nos bastidores, que a gente tem um bastidor, né, da live. E eu estava comentando justamente isso. A gente entrou para fazer uma live no momento que o mercado deu aquele
né, rodopio e a coisa, eu falei, poxa, agora? Mas eu falei, não, agora eu não posso também deixar de falar, porque é nesse momento que a gente precisa começar a aproveitar, né? Eu falei, eu quero é que caia mesmo para eu comprar, ter a oportunidade de comprar na Baixa de novo. Então, eu tô no meio desse pessoal. É isso aí. Eu queria contrapor aí o que o professor Diogo falou. Nós costumamos... há muita gente que pensa assim, eu tenho 20 reais, 30 reais, que moeda que eu compro? O Bitcoin está muito caro. Eu vou comprar aqui, por exemplo, uma altcoin, uma outra criptomoeda, que é mais baratinha e então eu compro algumas unidades. Mas esse não deve ser o caminho. O caminho é, primeiro, Bitcoin, porque Bitcoin tem 40% de todo o mercado de criptomoedas. Então, é ele que manda no mercado. Ele é a principal. Começa pelo Bitcoin. Tal como eu falei há pouco, é possível comprar algumas frações. Então, podemos comprar aí 10 reais, 20 reais em Bitcoin. Não pensem em comprar aí outras criptomoedas que são de menor valor, elas estão há menos tempo no mercado, elas têm então uma volatilidade maior. Okay? E tem os fundamentos também, né, Kátia? Bitcoin já se provou. Tem os seus fundamentos. Milionários, bilionários estão a investir em Bitcoin e as altcoins são moedas alternativas, são todas as criptomoedas que não são o Bitcoin. Por isso é que existe esta diferença. Existe o Bitcoin, que é a principal, e depois existem as outras. Então, vamos começar pela principal. Tem aí 50 reais, coloquem 50 reais no Bitcoin. Depois falamos nas outras. E nós achamos que é importante até diversificar no outro tipo de altcoins, mas não vamos começar por elas. Vamos manter aí, primeiro, ver a volatilidade do Bitcoin, porque enquanto que o Bitcoin, por exemplo, este final de semana caiu, sei lá, neste momento, o Bitcoin nos últimos 7 dias caiu 10%. Mas se nós formos ver aí certas altcoins, eles caíram 20, 25, 30%. Então, é verdade que as altcoins às vezes sobem mais, mas também caem mais. Então, não vamos pela ganância. E elas geralmente estão em momentos inversos, né, Humberto e Kátia? Então, quando o Bitcoin está lá no alto, geralmente as altcoins estão perdendo aí valor e vice-versa. É um universo muito novo, né? Tem muita coisa ainda que precisa se provar. Então, como a Kátia comentou aqui, colocou no slide, algumas criptomoedas, algumas altcoins tentam ser dinheiro. E nesse fator específico, o Bitcoin já venceu essa corrida há muito tempo. Outras, elas têm outras pretensões da vida, e não é ser dinheiro, puramente dinheiro. Então, essas ainda estão num universo que está iniciando, que ainda tem muito que se provar. Para dar um exemplo, de 2013 para cá, todas as maiores do mundo, praticamente só o Bitcoin e o Ethereum, que é uma outra moeda, estão ainda cotados ali. Todas as outras ou caíram tanto que já saíram da fila, ou desapareceram ou foram substituídos por outras. Então, assim, acertar um tiro nessa aí, como a Kátia falou, é difícil. E a gente pode machucar o bolso de muita gente, né, nesse sentido. Então, a ideia é começar realmente por aquela que já está aprovada como... já ganhou o mercado como dinheiro e ficar de olho aberto no mercado como um todo para, eventualmente, achar alguma oportunidade ali de alguma coisa nova com essas tecnologias novas que estão chegando, né? Mas para investimento, eu acho que para começar tem que ser com o Bitcoin mesmo. E só para trazer um número, gente, aqui para vocês, Kátia mencionou, e eu até tinha aqui esse número, nos últimos 10 dias a queda foi em torno de 40%. Acho que foi 20% sábado. Então, assim, eu ainda bem que eu não sei por qual motivo eu não entrei sábado, porque a hora que eu estava conversando aqui com o Diogo, né, Diogo, também sobre isso, o quanto o psicológico, o quanto essa parte do comportamento, o quanto escolher uma moeda bem fundamentada
porque quando você decide optar e escolher o Bitcoin, ou a própria Ethereum também, né, que tem aí um fundamento bem bacana, isso te dá uma segurança, porque senão você vê aquilo caindo em queda livre, e o que você pensa é o quê? Vender, e aí você realiza o prejuízo e gera, de novo, a questão psicológica, né, Diogo, que é o trauma. Então, talvez é o trauma, é a família. A pessoa já fala, invista em Bitcoin, todo mundo já te olha assim torto. Pronto. Aí você fala, o Bitcoin está em queda, a pessoa nunca fala sobre criptomoedas. Nesse dia ela tira um print e te manda. Tá caindo, viu? Tipo, já vai te seguindo. Eu queria só salientar, eu estou aqui a olhar o CoinMarketCap, que é onde aparece toda a informação. Nos últimos 7 dias, esta queda foi de 10,91%. E assim, eu não vejo que esta queda tenha sido muito grande, contrapondo um pouquinho o que a Glaze falou. Foi uma pequena correção. Para quem está no Bitcoin, eu nem olhei para a carteira, né? Eu nem olhei para a carteira. Então, Bitcoin é um mercado, é um ativo extremamente volátil. Da mesma forma como ele sobe 15% num dia, ele pode cair também 15%, 20% num dia. Mas nós não podemos estar a querer 15% no dia se não tivermos estômago para aguentar a queda de 15% num dia. Então, vamos ter consciência disso. Para as pessoas terem uma noção e planejamento também, né, Kátia? Porque é aquele valor que... Sim. Glaze, quando nós investimos em bolsa, um investidor de bolsa investe num prazo temporal de 5 anos, pelo menos. É a média. Uma pessoa investe numa ação e leva a ação ali por 5 anos. Pelo menos os grandes institucionais, as grandes empresas que investem, fazem isso. São 5 anos. Porquê que uma criptomoeda tem que ser um mês? Porquê que uma criptomoeda não pode ser 5 anos também? Quem investir e guardar por 5 anos, posso dar garantias que se investir em Bitcoin, em 5 anos, vai estar a sorrir muito com o investimento. Então, não vamos olhar aí o gráfico diário, porque eu acredito que quem investe em bolsa também não olha o gráfico diário. Talvez por ser uma monotonia. Talvez só sobe 0,001 ao dia. Mas vamos pensar em um prazo temporal maior, sempre perspectiva de médio e longo prazo. É isso aí. Ó, a Juliana Pacheco comentou aí, ó, Bitcoin só se compra, não se vende. Isso aí. Certíssimo. Deixa eu aproveitar e fazer uma cutucar aqui mais um pouquinho, Humberto e a Kátia, sobre uma questão que divulgam muito na internet, que Bitcoin ou as altcoins, né, dá para ser trabalhado como day trade, né? E a gente vê muita propaganda, até o Facebook agora já liberou de novo em funcionamentos, divulgando Bitcoin e outras moedas para fazer o tal do day trade. Se puderem comentar aqui um pouquinho, porque mostra a pessoa ganhando R$100, R$1.000, R$2.000 em 5, 15 minutos. Fala, meu Deus, isso é possível, eu quero entrar nessa. E talvez, ou várias pessoas acabam entrando assim no mercado e se decepcionam, como a Glaze falou, né? Tem aquela deprê do investimento, que na verdade, como que o que a gente poderia falar? Isso não chega a ser nenhum investimento de cara, é um jogo, praticamente, que ele entrou cego, né? Não, literalmente. Eu tenho uma resposta que eu acho que, para mim, define muito o que é day trade. Day trade é uma profissão, ok? Day trade, para mim, é uma profissão. Quanto tempo é que o professor Diogo estudou para ser professor? Quanto tempo é que a Glaze estudou para estar na posição que está? Quanto tempo é que eu estudei para ter o meu mestrado e todas as graduações que eu tenho? Quanto tempo? Foram um mês? Não foi. Foram 5, 6, 7, 8, 10 anos de estudo para ser boa numa profissão. Day trade é uma profissão. Agora, não entrem no mercado a querer ser profissionais com uma semana de estudo. E vai lutar contra profissionais, né? Se eu for um cirurgião, estudar aqui uma semana na internet como fazer uma cirurgia, chego ali no hospital, eu não tenho capacidade nem competência para fazer uma cirurgia. Porquê que day trade é diferente? Porquê que uma pessoa que ouve falar sobre day trade
estuda alguns vídeos no YouTube e acha que está apto. Day trade é uma profissão, então não queiram ser profissionais sem se capacitarem. E os cursos, e esse pessoal que mostra, eles mostram lá um ganho maravilhoso no dia. E quantos vídeos desses foram editados e quantos o cara perdeu 50, 100? Já aconteceu muito de day trade, demonstrado ao vivo assim, tô fazendo um trade, olha só, vou ganhar, e o cara toma lá uns 20, 30, 50, 100 mil e assim por diante, mas a maioria eles não mostram, né? Então, mas esses são os falsos profissionais. Existem profissionais que não, para vender curso mesmo, né? Conhecemos alguns que estão aí no mercado à frente da tela todos os dias há 5 anos. Uhum. Então, tem milhares de horas de análise gráfica, de análise de comportamento, de análise psicológica, de toda uma série de questões. Agora, isso é possível. Agora, não queiram fazer isso sem se capacitarem. Eu acho que tem um estudo da FGV, que, se não me engano, fez um estudo que 99% dos day traders em 5 anos estão fora do mercado, ou porque perder. Em 5 anos, não, exagero. É bem menos que isso. Ficam fora do mercado porque simplesmente quebram. Então, os que estão aí há 5 anos são os que já superaram essa fase, então. Não, mas a janela de tempo é super curta. Eu estou falando 5 anos, eu acho que é absurdo. São meses, eu acho. Não tenho bem certeza. No período de 1 ano, eu vou chutar, mas eu posso falar bobagem. Pesquisem aí, pesquisa de day trade e FGV. Tem uma pesquisa que fala isso, que eles quebram assim, 99% quebram. Isso, Huberto, vai muito de encontro com o que a gente fala, que é essa busca pelo conhecimento. Então, de fato o estudo, é o conhecimento, é o quanto essa instituição, né, de ensino, qualquer que seja ela, está envolvida com essa formação também dessa pessoa, e o quanto esse aluno, né, nós, digamos assim, na busca pelo conhecimento, o quanto a gente se dedica àquilo. Então, é isso. Eu acho que Kátia deu um exemplo até que eu sempre uso. Eu nunca vou conseguir, com 1 semana, operar um joelho. Eu vou precisar me dedicar, eu vou precisar estudar. E eu acho que isso também é até aí uma luzinha que acende muito, acho que no mundo de hoje. Às vezes a pessoa ela acha que ela não precisa desse conhecimento, porque como a informação ela está à mão, como você levar a sua voz hoje, ela se torna mais fácil do que era, né, na nossa época, talvez as pessoas ignoram essa parte do conhecimento. Então, para mim, esse ponto é muito importante. Quanto mais a gente se dedicar a estudar, e não vai ser uma vez só, não vai ser um dia, não vão ser 2 anos, talvez vamos cair, né, igual a gente passa, às vezes, 5 anos dentro de uma instituição para ter uma formação. E o que é bacana também, procurar uma instituição que tenha esse objetivo de formar esses profissionais aí aptos para esse mercado. E seja ela de qual modalidade for, né? De qual forma. Vai ser ensino à distância, vai ser ensino presencial, vou trabalhar um formato híbrido. Então, acho que hoje a gente tem, o que mais a gente tem aí opção e locais, como são, né, as unidades que são, as faculdades que são parceiras e também os colégios que apoiam aí o projeto, como que a gente consegue levar esse conhecimento para essa turminha. Acho isso muito bacana. Sem dúvida. Eu coloquei aqui só este print, do CoinMarketCap. É um site que devem pesquisar e através conseguem ver aí o top das criptomoedas, é um ranking. E depois, entrando em cada uma, conseguem ter acesso a toda a informação de cada uma, tá? Isto foi só mesmo para ser demonstrativo. É uma questão das pessoas pararem, entrarem em coinmarketcap.com, estava no slide anterior, e conseguem ter toda a informação de todas as criptomoedas. Perfeito. Bom, como a gente estava comentando, como é que a gente entra nesse mercado? Né? Tem algumas formas de fazer isso, tá? Ou você compra de alguém que já tem, tá? Alguém conhecido que já tem e você compra. Imagine que comprar Bitcoin é como se você fosse comprar um ouro. Você precisa de alguém que tenha isso. Então, ou você compra de alguém que já tem, que esteja próximo de você, ou você vai comprar de alguém que faça isso profissionalmente, que venda Bitcoin ou criptomoedas de forma profissional. Existe um site que a gente chama de P2P,
peer-to-peer, pessoa a pessoa. Então, tem um site que eu não vou lembrar o nome agora, Kátia. Local Bitcoin? Ou... Local Bitcoins. Não, esse é o outro. É um de P2P mesmo. Já vou lembrar, já vou falar, tá? Tem um site no Brasil que faz isso, tá? Que faz essa intermediação de P2P. Então, você vai lá e entra em contato com as pessoas. Eles são ranqueados ali pela sua idoneidade. Então, é um site bem legal. Já vou me lembrar o nome dele. Ou você vai abrir numa corretora. Existem corretoras de criptomoedas, tá? Então, tem uma série de corretoras no Brasil. Se você for buscar, busque as maiores, as mais qualificadas, tá? Mas tem um monte delas. Tem Bitcoin Trade, tem Bitpreço, tem Bitso, tem mercado Bitcoin, tem um monte de pesquise antes para não sair comprando Bitcoin em corretora, eventualmente, que não seja séria, tá? Mas, basicamente, você vai abrir uma conta lá, tudo online, e você vai ter que se identificar, tá? Porque as corretoras, elas têm uma responsabilidade com a Receita Federal e elas têm que dizer tudo que passa por lá. Então, você vai colocar nome, CPF, endereço, vai tirar foto, vai aparecer em vídeo, vai ter que identificar que você é você para poder fazer isso, tá? Roberto, só um detalhe que eu gostaria que você explicasse. De cada corretora, existem preços diferentes do Bitcoin? Existe. Porque cada pessoa dentro da corretora está vendendo ou comprando. Lembra que o mercado é livre. Quem precifica não é a corretora. Quem precifica são as pessoas que estão lá dentro. Essas pessoas, o que vai diferenciar da corretora são as taxas que elas cobram. Algumas corretoras cobram mais ou menos. Mas vamos lá, você tem uma ação da Petrobras hoje, você tem que entrar na B3 para vender ela para alguém, certo? No Bitcoin, você tem dezenas de corretoras que fazem isso. Então, cada corretora tem um livro e aquela pessoa que está lá dentro tem um cadastro que ela diz, eu quero comprar, eu quero vender, e ela deposita dinheiro lá dentro, ou ela retira criptomoedas de lá de dentro. Então, mas quem define os preços lá dentro são as pessoas que estão colocando dentro da própria plataforma. Tá? Alguém perguntou. Bom, basicamente, só para reforçar aqui como comprar criptomoeda, você vai ou num P2P. P2P é alguém que você precisa ter confiança nessa pessoa, porque você não vai depositar um dinheiro para ele e não receber de volta suas criptomoedas. Tem que ser alguém de confiança. E eu vou lembrar do nome da plataforma, só um pouquinho. Catálogo P2P. Catálogo P2P. Obrigado, Kátia. E então, ou corretora. Corretora, você vai ter que fazer um cadastro, você vai transferir para ela por uma conta, né, pelo teu CPF, e você só consegue fazer depósito e sacar do mesmo CPF da pessoa. Tá? Você vai fazer um Pix, uma transferência de dinheiro lá para dentro, aí você vai ficar com um saldo lá dentro da corretora, e esse saldo você pode comprar ou transacionar criptomoedas da forma que quiser. Aí você vai injetar dinheiro lá dentro. Quero vender Bitcoin. Então, o Bitcoin você insere dentro da corretora e você faz uma venda lá dentro e transfere para sua conta. Esse é o caminho mais simples, de forma simples, né, para explicar como é que funciona. Isso. Deixa eu abrir o próximo. Ok, aí você escolhe a criptomoeda que você quer vender. Tá? Acho que é isso, né, Kátia? Tem algum outro comentário? Não é isso. Acho que é só explicar um pouquinho. Aqui é um exemplo. É um exemplo. Aqui é um exemplo, né? Aqui é só para mostrar como funciona uma plataforma de uma corretora. Você vai ter aqui um saldo disponível em reais, né? Por exemplo, você fez um depósito lá de R$100. Você vai estar com um saldo de R$100. Aí você deseja comprar o quê? Quero comprar Bitcoin. Vai clicar aqui, quero comprar Bitcoin. Quanto? Quero usar meu saldo inteiro, ou quero comprar R$10. Você vai clicar aqui, usar o saldo, comprar Bitcoin. O teu saldo vai sair do real e vai virar Bitcoin. Ok? Isso. E depois vem aí a segunda parte, não é? Que é como guardar as criptomoedas em segurança. É uma parte muito importante. Colocamos aqui, tentamos explicar bem. Então, nós devemos retirar das corretoras e guardar as moedas connosco, né? Na nossa carteira, na nossa posse. Lembrem-se que criptomoedas é um dinheiro que é nosso e nós devemos ter a responsabilidade de tomar conta dele. Então, o que é que... Existem vários tipos de carteiras. Carteiras que são carteiras que estão online e são carteiras que estão
offline, as hot wallets e as cold wallets, né? Hot vem de carteira quente, ou seja, está na internet, e as cold wallets são carteiras frias que estão fora da internet. Basicamente, uma hot wallet é um aplicativo que se baixa no celular ou no computador, e ao baixar esse aplicativo, pedimos para instalar, e ao instalar são fornecidas ou 12 ou 24 palavras. E estas palavras são as chaves para o nosso cofre. Quem tiver aquelas palavras consegue ter acesso ao dinheiro, e isto é muito importante. Então, quando se baixa o aplicativo, deve-se colocar por ordem, num papel, fora da internet, as 12 palavras, escritas de uma forma mais legível possível, e guardar esse papel como se fosse a coisa mais importante que nós temos. Então, é um pouquinho esta a questão de segurança de uma carteira. Perfeito. Baixar, guardar as palavras, guardar o papel muito bem, e a carteira está aí, operacional. Depois temos as cold wallets, que são semelhantes, mas são esse dispositivo físico que nós temos que comprar e guardar também em segurança. Perfeito. Aqui a gente vai entrar numa estratégia que a gente utiliza, que se chama, a gente chama de projeto Hold BTC 100, mas ela nada mais é do que uma estratégia chamada DCA, que é Dollar Cost Average, que é você fazer preço médio de uma compra. Então, por exemplo, eu quero ter Bitcoin e eu quero guardar para o futuro. Para eu fazer isso, eu vou precisar fazer esses passos anteriores, vou ter que comprar numa corretora e guardar numa carteira minha, tá? Mas eu quero mostrar aqui o que acontece se você faz isso todos os meses com um valor pequeno, como, por exemplo, R$100. Tá? Então, a gente não está falando de comprar milhares de reais e pegar todo o dinheiro e vender a moto e comprar Bitcoin. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você pegar um valor pequeno, que não vai te fazer falta, e você colocar. Então, como exemplo, a gente vai colocar R$100, tá? Eu vou entrar na página do projeto, fica aqui o convite, né, para vocês entrarem também. O projeto chama-se Hold BTC 100. Eu vou colocar aqui na frente, na outra tela. Tá? Dá para ver, né? holdbtc100.com.br. Então, fica um convite também aqui, nós estamos fazendo uma campanha de doação em Bitcoin para uma entidade que chama Fala Mulher. Então, quem quiser já ajudar e doar em Bitcoin, clica nessa abinha aqui, tá? E concorre a prêmios no dia 22. Então, assim, a ideia do projeto é ele ser educacional para ajudar as pessoas a entenderem como ele funciona, tá? Então, na página, você pode ter uma planilha para você mesmo, fazer uma planilha igual. Aqui tem a orientação de como começar. E aqui eu vou mostrar como que está o projeto que a gente iniciou em outubro de 2019. Então, é uma planilha que vai mostrar o que acontece se você coloca R$100 todos os meses, e nós iniciamos em outubro de 2019, tá? A planilha se atualiza automaticamente, tá? Então, aqui é o valor da cotação do Bitcoin, tá? Aqui são as datas que a gente fez as compras, R$100, por exemplo, dia 10 do 10, dia 10 do 11, 10 do 12 e assim por diante. Nesse caso aqui é uma simulação de R$100. E aqui a cotação que estava no dia que a gente comprou, ok? E aqui do lado automaticamente... Essa parte, Berta, até desculpa te interromper, mas essa parte ela é muito importante, gente, porque às vezes a pessoa ela vai comprando, vai vendendo, apesar, né, que, como o Juliano disse, Bitcoin não se vende, né, só se compra, mas às vezes a gente se perde aí no preço médio. E como isso é voltado para o longo prazo, o hold, né, ele é uma forma que você vai investir e ao longo do tempo você se perde um pouco. Então, eu me lembro que, como eu faço esse processo, né, eu opto por comprar semanalmente um pouquinho para acumular, eu faço justamente esse processo, eu percebo essas oscilações. Eu já comprei a $8 mil, que aí eu me pergunto, até brinco, né, por que eu não vendi um rim para poder comprar enquanto estava $8 mil? Então, eu me faço essa pergunta, mas o fato é que a gente se perde um pouco. Então, ter esse controle, conseguir fazer esse lançamento
na data da compra, com o valor da cotação ali do dia, é muito importante. Porque talvez você vai comprar a 8, mas você também vai comprar aí a 68, que é o que esteve aí, né, recentemente. E acaba que no preço médio você vai avaliar legal, né? Se compensa ou não. Porque na realidade você vê que a planilha tem algumas linhas que estão em vermelho, né? Então o que acontece? Aquelas compras anteriores, por exemplo, que a primeira, os R$100 hoje, se eu fosse vender esses mesmos R$100, eu teria R$789. No mês seguinte, 743. No outro já pulou para 900 e pouco. Só que, olha só, as compras de março, de abril, de maio, estão todas menos que R$100. Aqui nas próximas está um pouquinho verdinho de novo, depois cai de novo. A última compra foi a 375 mil a cotação. Hoje, dos R$100, tem 74. A questão é que a longo prazo, isso vai ficando cada vez menos importante. Então, essas compras recorrentes vão perdendo as nuances se a cotação estava alta ou baixa naquele mês, ao longo do tempo elas vão se diluindo, porque você dilui o risco. O mercado ele oscila, você pega alta, pega baixa, pega alta, pega baixa. Se você vai comprando um pouquinho por mês, ele vai ficando mais ou menos constante numa reta ascendente. Então, esse que é o legal, tá, do projeto. Nesse projeto, especificamente, a gente está há 26 meses fazendo aporte. Né? Há 2 anos e pouquinho. Faz 26 aportes. Dos 26 aportes, dá R$2.600. Esses R$2.600, o preço médio, não sei se dá para ver aí, está em 68 mil. E o saldo está em 10.500. 304% de valorização. Então, isso daqui é o que faz com que você entenda que a longo prazo é o que importa. Quem começou aqui no mês passado vai dizer, isso aqui é uma porcaria. Eu comprei e agora está baixo. Não, meus R$100 viraram 91. Meus R$100 virou 74. Calma. A questão é ensinar que tenha paciência que as coisas se resolvem a longo prazo. Tá? E aí eu acho que mostra, né, Roberto, como é importante você comprar na baixa. Então, perfeito. Enquanto está todo mundo ali, às vezes, poxa, mas o que vai acontecer? Teve uma notícia aqui, Covid. Então, são N fatores que nos deixam com medo. E aí eu digo que é nesse momento, quando o mercado tá em baixa, que a gente precisa entrar. Não estou dizendo que está em baixa agora e nem estou dizendo para ninguém entrar, tá, gente? Então, como diz, não, isso não é uma recomendação de sempre compra. Sempre que o preço médio tiver, que na planilha você olhar e o preço médio está abaixo daquele que você tem, é um momento bom de comprar, você vai diminuir o preço médio. Exatamente. Né? Eu me lembro quando vocês apresentaram, que eu vi o projeto pela primeira vez, vocês tinham feito um comparativo em relação a deixar esse dinheiro na poupança, parado. Então, eu me lembro que eu achei muito interessante esse comparativo. Não sei se vocês trouxeram ele nesse momento, mas eu acredito que futuramente compartilhar isso seria legal. É nessa tabela aqui, ó. Quem entrar no site vai ter a tabela aqui, ó, mesada em Bitcoin. Porque essa aqui é uma tabela mais clean, para ficar mais fácil, para você colocar como mesada para criança. E aqui tem a poupança em Bitcoin. Só que essa planilha aqui está em branco. Aí eu não tenho esse número para te dar. Mas se você for preenchendo, ela vai preencher aqui automaticamente um comparativo com a poupança. A diferença era absurda. Absurda. Sim. Eu tinha isso online aqui, agora realmente não tenho na minha mão. Mas era assim, depositou por mês, ali a gente fez um teste por 6 meses, dava R$600 de depósito, ficava em 900 e poucos em reais por causa do Bitcoin, e na poupança dava R$601. Era bizarro. Era bizarro. E aqui, para quem gosta de sofrer, tem uma planilhazinha dizendo que se eu tivesse começado antes, que ela vai desde 2013. Foram 75 meses, ao invés de 24 meses. Só que os R$100 por mês, tá esse valor hoje. Ó. E é de 2013 a 2009. 2019, exatamente. Não é... Ainda não está atualizado. Sim. Só vai até aqui, ó, até o início do projeto. Né? E aí entra aquela situação do comércio quanto antes. E dinheiro, gente, a gente precisa separar ele primeiro.
Então, quando eu vou fazer um investimento, se eu achar que eu vou comprar tudo, que eu vou atender ali naquele momento todos os meus desejos, e depois eu vou separar, né, tirar aí essa parte para o investimento, a gente acaba não fazendo, isso consome. Então, obviamente, organizem as finanças, gastos que estão sendo desnecessários, tem um processo anterior a gente chegar aqui, né, na parte do investimento. Então, às vezes você vai sair do negativo, saindo do negativo você vai tirar o seu fundo de reserva e após isso vocês vão começar aí a de fato investir. Eu sempre gosto de frisar, porque acho que às vezes a pessoa pode empolgar e pensar, poxa, se eu deixar de pagar isso aqui, parece um pouco óbvio, mas eu vejo muitos casos assim. E valorizar essa conquista também, porque você se organizar financeiramente, talvez isso não vai acontecer de um dia para o outro. Isso vai acontecer de um trabalho que você começou a fazer 1 ano atrás, há 2 anos atrás, com R$20, com R$10. É a cultura do investimento. A partir do momento que você tem essa cultura, aí o restante vai acontecendo e o investimento acaba virando uma rotina. Você não consegue mais viver sem ter, né, esse momento ali. Perfeito. Só aproveitando, você falando de cultura também, ali na Espanha, né, que eu vivo transitando ali também em Madrid, e teve uma menina que trabalha como au pair, então ela viaja para Madrid e faz ali um trabalho. E ela disse, eu faço meus trabalhos de au pair, venho para Madrid, ela vive na Estônia, e ela, todo o dinheiro, a grande parte do dinheiro que ela recebe, ela investe em criptomoedas, né? Ela fala, olha, eu sempre uso meus momentos de férias para poder investir nos meus projetos. Então é um processo cultural mesmo que ela aprendeu, né, dentro da família, já foi também ali orientada, e ela tem isso como prática, assim, durante já faz 3 anos que ela falou que realiza isso, então sempre no meio do ano, no início do ano, ela faz esse projeto. Então, como se diz, professora Gleise, é cultura, é um processo que tem que ser, assim, todos os dias alimentado, para que ele dê certo, com certeza. Maravilha. E é um universo muito, muito, muito interessante, tá? Além da gente conseguir separar e guardar para o futuro, fazer investimento no futuro, ele é uma tecnologia que está em franca ascensão. Assim, tem muita, muita, muita coisa acontecendo e eu acho que vale a pena a gente entrar rapidamente nos detalhes aqui para dizer que é um universo que está crescendo e está se valorizando ao longo do tempo. E para quem nunca ouviu falar, pesquise sobre NFT e metaverso, tá? Então, Kátia, o que é isso aí? Sim, então NFT é a abreviatura para token não fungível, ok? É importante entender o que é fungibilidade. Então, quando nós temos uma cédula de dinheiro, R$50, por exemplo, aqui na foto, se eu pegar numa cédula, trocar e tiver outras nesta mão, trocar, eu no final não vou saber qual era a cédula que eu tinha inicialmente, ok? Isso é fungibilidade. É trocar uma coisa por outra de igual valor e não haver qualquer diferença. Isso acontece com o dinheiro. Uma cédula de R$50, trocando, não sei qual é que era a minha inicial. Outra coisa é, por exemplo, um quadro, que existe apenas um quadro daquele autor, não vai haver outro. Então, isso é uma questão de ser não fungível. Eu não posso trocar, por exemplo, aqui este quadro, que é a Noite Estrelada de Van Gogh, por uma Mona Lisa. Não posso. Elas são diferentes. Têm autores diferentes, alturas diferentes. Então, não posso trocar. Ou seja, é uma coisa não fungível. Os NFTs são tokens, então, coisas que estão na internet, que são não fungíveis. Ou seja, eu não posso trocar um token por outro, que eles não vão ser iguais. Por exemplo, um Bitcoin, ele de alguma forma pode ser trocado por outro Bitcoin, tem o mesmo valor. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma arte digital, ela não pode ser trocada por outra arte. Entra aí outra vez a questão de terem ou não o mesmo valor. Então, fala-se muito dos NFTs em relação à arte digital, não só em termos de imagem, mas, por exemplo, música e muitas outras coisas que estão agora a acontecer na internet. Como é que se compra um NFT? Entra-se aí
num mercado, né, num marketplace, faz-se a associação da nossa carteira nesse marketplace, escolhe-se a arte, queremos dizer que queremos comprar pelo preço estipulado e automaticamente sai o dinheiro da nossa carteira para a carteira do artista e o NFT vem para a nossa carteira, é assim que funciona. Nós temos aqui uma notícia do NFT de arte do Beeple, ele foi negociado pela Christie's, que é uma das maiores galerias de arte do mundo, e foi negociado a quase 70 milhões de dólares. Não é? Ele atualmente é um dos artistas vivos com um quadro de maior valor. Isto é uma arte digital, atenção, não é um quadro. Falando um pouquinho de metaverso, e para quem está atento aí às redes sociais, já viu que o Facebook, né, a empresa Facebook, mudou o nome para Meta, porque eles querem transformar a nossa vivência dentro das redes sociais, ou seja, vai passar a ser um mundo virtual em que vamos interagir, sair do 2D, ou seja, da tela dos aparelhos, para ter uma experiência de imersão. Então, isso é um metaverso. Na área dos NFTs e das criptomoedas, existem metaversos descentralizados, como, por exemplo, a Decentraland e a Sandbox, são estas duas imagens que eu coloquei aqui, em que tudo são NFTs, ou seja, é possível comprar tudo dentro destes mundos. Aí no próximo slide, inclusive, eu coloquei algumas notícias sobre que saíram recentemente, isto tem 1 a 2 semanas, estas notícias. Um iate dentro deste metaverso foi negociado por 3,6 milhões de reais e um terreno 2,4 milhões de dólares. Este terreno em reais é mais de 15 milhões, ou aproximadamente 15 milhões de reais, né? Então, vemos que existem verdadeiras fortunas a serem comercializados dentro destes mundos virtuais. E depois existe a questão dos jogos. E perguntaram aí nos comentários para nós explicarmos um pouco esta questão dos jogos. Esta imagem que eu coloquei aqui é de um jogo chamado Axie Infinity e nós vemos aqui estes bonequinhos. Parecem quase até uns Pokémons. Eles são NFTs. Cada imagem, cada bonequinho, ele é único, tem características únicas e tem uma identificação única. E cada jogador tem acesso a 3. Cada time tem 3 jogadores. E é um jogo de cartas. Cada NFT tem acesso a uma série de cartas e é um jogo de cartas normal, como tem outros jogos aí, que é jogando as cartas para vencer o adversário. A grande questão é, este jogo é o jogo que tem mais sucesso dentro dos jogos Play to Earn. O que é que significa? Este jogo trouxe uma grande revolução à indústria dos jogos. Nós antes pagávamos para jogar, não é? Ou quanto muito pagávamos para ganhar, porque eu até me enganei aí a escrever. Pagávamos para ganhar, tínhamos melhores bonecos e ganhávamos. Uhum. Só que agora, nós jogando, vencendo a batalha, nós somos recompensados em criptomoedas, ok? O jogo tem uma mecânica, o jogo tem uma economia dentro dele e quem ganha vai ganhando recompensas em criptomoeda. E a criptomoeda é como outra qualquer, varia ao longo do tempo. Então, existe muita gente a fazer dinheiro jogando este tipo de jogos. E depois existem pessoas que alugam estes NFTs a outras pessoas e aí a recompensa é depois dividido pelo dono do bonequinho com a pessoa que está a jogar. Então, só para terem uma noção e não querendo alongar muito, nas Filipinas, no ano de 2020, quando veio a pandemia, as pessoas ficaram sem renda porque fechou a economia. Nas Filipinas descobriram este jogo e então começaram a jogar. Famílias inteiras começaram a jogar e conseguiram sobreviver à pandemia por conta do Axie Infinity. Então,
Para quem ouve a mãe e o pai a dizer sai da frente do computador que jogar não te vai levar a lado nenhum, há muita gente nas Filipinas e muita gente no Brasil também a dizer vê agora quanto é que eu ganho jogando um joguinho de computador. E eu acho que isso demonstra, Kátia, e traz para a gente. Eu estou ouvindo você falar e estou aqui pensando em um milhão de coisas, mente imperativa. Mas como que faz a gente pensar nessa mudança mesmo do mercado, né? Do quanto as profissões se adaptam, o quanto as habilidades precisam ser desenvolvidas, o quanto culturas e até preconceitos precisam ser quebrados, né? Acho que em todos os lados. Mas acho que essa fala sua resumiu. Às vezes a família ela vê ali aquela atividade do jovem ou a própria esposa ou enfim marido e acaba tendo um preconceito em relação a isso. E eu acho que uma outra coisa é o quanto nós precisamos também nos adaptar para acompanhar um mundo que na verdade ele já existe há muito tempo. Talvez nós que não tínhamos aí a vivência, né, e o acesso. E hoje não. E eu gosto muito de refletir sobre isso. O quanto isso não vai retroceder. Isso não vai voltar. Isso não foi uma situação específica de uma pandemia. Isso, não. Obviamente, tem um marco ali, tem toda essa questão da incerteza do mercado, da reclusão, da quarentena, mas pessoas no mundo inteiro já se alimentavam com essas coisas, já ganhavam dinheiro com essas coisas, já movimentavam economias, como vão movimentar, né? Cada vez mais. A indústria de games é a indústria mais lucrativa do mundo. Mas é a indústria de entretenimento mais lucrativa do mundo. Ela ganha de cinema, de filme, de livro, de tudo que você imaginar de games. Se tu juntares a indústria do cinema mais a indústria da música juntas, são menores do que a indústria dos jogos. Então, podemos ver também como isso vai impactar muita coisa. E, para além disso, este jogo, em particular, movimentou tanto, transformou tanto, que grandes empresas de desenvolvimento de jogos estão a entrar agora, esta semana, uma das grandes empresas anunciou que vai lançar o seu jogo Play to Earn. Então, as próprias grandes indústrias da indústria dos jogos estão entrando no Play to Earn. Eu acho que fica aqui da nossa parte, assim, uma coisa importante que, esse universo precisa, no mínimo, que você bote a atenção nele, comece a entender, procure estudar Bitcoin como a parte financeira, mas fica aqui o convite para todo mundo também se aprofundar em blockchain, em NFT, em metaverso, etc., porque o mundo vai ficar carente de pessoas que entendem disso. Então, eu acredito piamente que isso aqui vai ser o futuro de muitas profissões. Então, quem começar a aprender sobre isso, acho que já larga na frente da maioria, e não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Eu acho que tem portas abertas para desenvolvedores e pessoas criativas no mundo todo, né? Então, fica bem, bem, bem aberta aí para todo mundo um convite para aprenderem sobre isso. E procurar, né, Alberto, uma instituição que tem aí, né, que promove esse crescimento e sai dessa caixinha. Eu falo que isso, nesse momento, é muito importante, porque a gente tem uma oferta, né, de cursos e de pessoas propondo novas atividades, mas é até um dos motivos dessas parcerias com instituições de ensino, claro, seja ela instituição de ensino básico, desenvolvendo esse trabalho dentro das escolas públicas. Eu acho que levar o acesso a esse tipo de informação ele é muito importante e vincular também, né? Hoje nós estamos representados por instituições no Noroeste de Minas, né? A Finon, tem até bastante gente que não sei se estão aqui agora, mas que sempre estão aí conosco, Unisantana, que tem aí a parte do ensino à distância, que eu acho que também democratizou, né, o ensino, democratizou o conhecimento. Eu acho que coloca, Vini, o site do Unisantana, então, entrem nas instituições, pesquisem,
vejam o quanto ela está disposta a produzir profissionais que são profissionais práticos para esse mercado, profissionais que consigam gerar esse valor desde o início da escola, seja ela fundamental ou nível médio, mas o importante é saber que a gente precisa começar. E sempre é dia de começar. Então, eu sempre falo isso, a mudança ela é sempre bem-vinda a qualquer momento. Sem dúvida. E queria, então, falar aqui sobre este desafio. Para quem aguentou aqui até ao final, as pessoas que estão aqui no final, nós temos um desafio. Existem, ao longo desta apresentação, para quem viu, existem algumas palavras que são a chave de uma carteira. Lembram-se de eu falar das 12 palavras de uma carteira? Ao longo desta apresentação estão 13 palavras. 12 fazem parte de uma carteira e tem uma a mais. Esta carteira tem cerca de 100 reais. Tá? Está aqui o desafio. Quem quiser tentar, ao longo deste PowerPoint, estão 13 palavras. Há uma a mais. A ordem tem que ser mantida na ordem, tá? A ordem está, as palavras encontram-se na ordem. Nós facilitamos isso. As palavras estão na ordem. Só tem uma palavra a mais. Então, a primeira pessoa que conseguir achar qual a palavra que não faz parte, conseguir ter acesso à carteira, recomendamos que transfira depois logo o dinheiro para que o amiguinho não chegue depois e rouba o dinheiro. Então, o que é que nós sugerimos? Baixem uma carteira, tentem as 12 palavras, baixem outra carteira para transferir desta carteira que está aqui. Eu posso-vos mostrar. É esta carteira. Em dólares são 18 dólares. Em Bitcoin é 0,00036 Bitcoins. São 100 reais, aproximadamente. Conseguem ter acesso ao dinheiro. Então, fica aqui o desafio. Podem experimentar. Quem quiser... São 12 palavras na sequência, em inglês. São 12 palavras que aparentemente não fazem sentido. É isso mesmo. É uma senha de backup para uma carteira. Fica aqui para vocês de prêmio para quem chegar primeiro. Sim. Existe um vídeo, por exemplo, lá no YouTube do Mundo Cripto Feminino, que é começar do zero ou algo assim, que te explica como é que se baixa uma carteira na prática, quem quiser, quem tiver dúvidas, mas também existe aqui no YouTube muitos vídeos a explicar. Então, nós já explicámos aqui o passo a passo, mas quem quiser, pesquisem. Pesquisem que vale a pena. E aí já são os primeiros BTCs, né, gente? Os primeiros. Já tem 100 mil aí, mais ou menos. Na verdade. E fica outro convite também nosso. A gente eu e a Kátia, a gente tem um projeto educacional que se chama Awake. E nesse projeto a gente vai iniciar também nós vamos ter um curso básico de como que as coisas funcionam e acesso a gente para poder ter todas as informações necessárias para entrar nesse mundo. Então, nós vamos lançar esse curso agora no dia 13, na outra segunda-feira. E quem tiver interesse, nos procure nas nossas redes sociais, no Instagram, ou a próprio projeto Hold BTC 100, no Instagram também. Ali, quem nos seguir ali, a gente vai fazer as postagens de quando as coisas acontecerem, tá? Só para avisar. E não deixar, gente, de baixar, né, Humberto, a planilha que faz esse controle e começar aí o quanto antes a se organizar. Teremos outros momentos, com toda certeza, para conversar um pouco mais sobre isso, mas vocês podem aí, gente, seguir Mundo Cripto. Eu sigo antes, eu conheci a Kátia até antes, né, do Humberto, falei isso com eles. E eu acho que é isso, pedir para que vocês reflitam e o quanto antes começar, por pequenininho ali que seja, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Gente, eu acho então que encerramos, né? A gente tinha uma previsão de mais ou menos 1h20, 1h30, eu acho que foi bem bacana. Queria agradecer aí a todos que prestigiaram, a todos que trabalharam aí nesse projeto que só está começando.
Agradecer o Diogo, né, com todo o meu coração e gratidão aí por tudo, por todos os nossos caminhos, né, e parabéns aí pela sua trajetória, fico muito feliz com isso. Obrigado, agradeço o convite. Agradecer ao Huberto e agradecer a Kátia também. Então, acho que nesse momento que a gente vê, né? Eu falo que a gente que é professor, o Diogo também vai me entender bem, Kátia também é, mas às vezes um aluno, uma pessoa que você vê, ou um colaborador, né, que a gente presencia essa evolução. Olha, professora, igual aqui, eu não sei se a Ênia está aqui ainda, mas a Ênia foi minha aluna nos cursos de engenharia. Então, você vê a pessoa evoluindo no conhecimento, na informação e buscando. E lá na frente, né, o tempo passa muito rápido, a gente vê essas pessoas aí com vidas construídas. Então, acho que é o objetivo. Então, Di, se você quiser falar, que eu te Muito bom. Não, eu quero agradecer com carinho aí a presença, Humberto, Kátia, também um prazer em conhecê-los. Gente, para quem não sabe o que é um Bitcoin, não é isso daqui. Mas eu carrego comigo, porque a pessoa fala assim, ai, Bitcoin eu não vejo, nunca vi. Eu falei, agora você viu, então agora você pode tomar uma decisão, né? Pelo menos uma moedinha, né? Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que o intuito nosso é expandir para que a gente possa ter uma visão mais ampla sobre negócios, né? Até a própria Kátia falando do NFT, né? Falando do campeão brasileiro agora recém, o Atlético Mineiro, também lançando agora coleções de camisetas com preço, assim, né, dentro desse mercado. Então, o futuro já está aí, a gente tem que abraçar essas novidades e ir para cima, porque a gente tem muito a ganhar se você sabe da informação, com mais segurança, com assertividade. Quem tem mais informação vai tomar decisões com mais segurança, né? Decisões assertivas. Significa que você não vai errar. Com certeza, errar faz parte do jogo, mas você vai minimizar os seus erros, com certeza, tendo informações apropriadas aí. Então, muito obrigado, um abraço, Humberto. Kátia, sucesso para vocês aí no projeto. Espero vê-los aí numa próxima oportunidade. Fechado. Obrigada pelo convite. Obrigado. Gente, quem achar a carteira, marca a gente lá, por favor. Posso? Encontrei e tal, marca a gente já lá. estou aqui, acho que eu já vou lá buscar a minha. Vai lá. Beijo, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Yeah!